Alô pessoal do meu canal aí, canal é lá de Holanda, escritor das celebridades, dá um like aí, se inscreve no canal. Hoje eu tô para falar aqui um pouco desse torneio que tanto encanta, né, a nós brasileiros, argentinos, uruguaios e a todos no geral, né, que é a Libertadores da América, né. Vou ser direto ao ponto, né, vou logo direto ao ponto porque o vídeo pode ficar muito longo. Né? A Libertadores da América, pessoal, foi criada aí em 1958 para 59 pela Conmebol, né? Confederações aqui da América do Sul, né? Dos países filiados à América do Sul. E esse torneio foi criado muito também devido à Champions League, né? A Liga dos Campeões da Europa, como era chamada aí na época, a Taça dos Campeões Europeus, foi criada em 1955. Então, aqui o nosso continente se viu na necessidade de criar um torneio continental, né? Eles tentaram outras vezes com outros torneios amistosos, mas nunca um torneio oficial, né? Então, o primeiro torneio oficial foi em 1960, já que a Liga dos Campeões da Europa foi criada em 55. Eles levaram então cerca de 4 anos aí para poder, porque o torneio europeu é 55, 56. Então, a primeira edição oficial foi 56 na Europa, né? Então eles levaram 4 anos para criar aí a primeira Libertadores da América, né? Um torneio que até hoje aí é um dos mais cobiçados do mundo, né? Então nós tivemos aí em 1960 o primeiro campeão, 60 e 61, né? Os dois primeiros, o Peñarol do Uruguai de Montevideo, né? Peñarol, que é de Montevideo, foi o primeiro campeão, foi campeão 2 anos seguidos, né? Era o time que dominava ali os anos 60, né? E tinha jogadores que foram a base da seleção uruguaia nos anos 70, né? Na Copa inclusive de 70. Jogadores como Cubilha, por exemplo, era um dos que se destacavam aí nessa equipe do Peñarol. O próprio Pedro Rocha, né? Foi um dos responsáveis aí por esse bicampeonato aí do Peñarol. Mas tinha um jogador que era de origem, que era negro, né? Que era de origem equatoriana. Ele era, na verdade, nascido no Equador, que era o Spencer, né? Por incrível que pareça, uma ironia do destino, né? Os uruguaios que na época até soltavam piadas, brincadeiras, que para eles era comum, e os brasileiros também alguns levavam na boa, com a questão racial, né? E acabou que o grande nome, né, da equipe uruguaia acabava sendo o Spencer, que era um equatoriano e ele era negro, né? Depois do bicampeonato do Uruguai, do Peñarol, veio então o bicampeonato do Santos, né? Com Pelé, Pepe, Coutinho. Então o Santos ganhou 62 e 63, né? Foi realmente os primeiros títulos brasileiros. O Santos, que não é da capital, é do litoral, mas era um time do povo, um time que gostava de jogar no Rio de Janeiro, na capital. Enfim, foi um bicampeonato inesquecível aí do Santos. Aí depois de 2 uruguaios, dois brasileiros, faltava a Argentina ganhar os 2 primeiros. E a Argentina ganhou em 64 e 65, né? Que foi os títulos do Independiente. O Independiente que tinha o Mário Rodrigues, o Bernal, né? É um clube da cidade de Avellaneda, né? Muita gente pensa que o Independiente é de Buenos Aires, mas na verdade assim, ele fica na grande Buenos Aires, mas é uma cidade independente. Avellaneda, o Independiente conquistou os seus 2 primeiros. Era o início aí de um grande reinado, né? Tinha grandes jogadores, como eu falei, como o Mário Rodrigues e o Bernal. Aí em 66 foi um dos torneios mais disputados, né? 64 e 65 também foi, porque havia uma grande disputa e o Pelé era o grande jogador da época, então todo mundo queria derrotar o Pelé, né? Muita gente pensa que o Pelé ganhou tudo, não perdeu nada, mas perdeu. Nesses anos aí, ele perdeu 2 Libertadores aí, por exemplo, para Independiente e Peñarol, nesse período, né? Em 66, então, foi a vez do tira-teima, né? Quem seria o primeiro tri, né? O primeiro time a ganhar 3 Libertadores. E Peñarol, Santos, Independiente já tinham conquistado 2 vezes cada, né? E aí no tirateima deu o Peñarol em 66, muito graças a esse trio, né, que eu falei para vocês, Spencer, Cubidia e Pedro Rocha. Pedro Rocha depois até foi jogado no Brasil, no São Paulo, né? O Peñarol então se tornava tricampeão. Aí em 67 veio o primeiro título do Racing da Argentina, que é de Avellaneda, né? O Racing que tinha o Perfumo, né? Que era um jogador também que acabou jogando Copa do Mundo até pela seleção da Argentina. O Racing conquistou esse título, era o rival do Independiente, de Avellaneda, né? E é o maior jejum da Libertadores, de uma equipe que conquistou o título e depois não conquistou mais. O segundo maior é do Flamengo.
O maior jejum é o do Racing. Depois ele conquistou Supercopa, que hoje é a Sul-Americana, títulos importantes internacionais também, mas de Libertadores ele conquistou seu único título em 67. Né? Então tivemos esse título do Racing. Depois, em 68, 69 e 70, só deu o Estudiantes, né? Outro clube argentino, o Estudiantes, que é de La Plata, e tinha grandes jogadores dos Estudiantes, né? Como o Flores, era um dos destaques, o Carlos Bilhardo, que depois acabou sendo técnico, né? E claro, o Juan Ramón Verón, né? Que é o pai do Verón que a gente mais conhece aqui hoje, nos dias de hoje. Então foi um tricampeonato até surpreendente, porque os Estudiantes tinham um grande time, mas não se esperava ganhar 3 anos seguidos, né? Então foi um tricampeonato aí do Estudiantes da cidade de La Plata, né? Até então Buenos Aires ainda não tinha um título, a cidade de Buenos Aires ainda não tinha um título da Libertadores. Depois desse tri do Estudiantes, né, que se tornava já o maior campeão junto com o Peñarol, veio em 71 o primeiro título do Nacional de Montevideo, que tinha o Artime, né? O Artime era um grande jogador, jogou também Copa do Mundo, né? Era um jogador argentino e ele praticamente comandou aí o Nacional nesse título de 71. E foi o primeiro título do Nacional. Ele tentava o Nacional, na verdade, se igualar ao Peñarol, né? Como vamos dizer, os grandes campeões da América. O objetivo deles era esse. Aí veio o reinado do Independiente, né? Jogadores como Maglione, Bertoni, Pavone e Moreno, né? O Ruiz Moreno foram jogadores fundamentais aí, porque o Independiente ganhou 72, 73, 74, 75, foram 4 anos seguidos, né? Chegando ao hexacampeonato, já eram 6 títulos para o Independiente, né? Ele não só passou Peñarol e Estudiantes, como ficou com uma vantagem bastante grande. Eu falei do Moreno, falei do Pavone, Bertoni e Maglione, mas os principais mesmo foram Maglione, Bertoni e Pavone. Foram os 3 aí principais nesses 4 títulos do Independiente. Praticamente era um time imbatível, né, nos anos 70. Né? Aí em 76 quem brilhou foi o Nelinho, né? O Nelinho, que gostava muito de chutar de fora da área, e o Cruzeiro ganhava um título depois de mais de 15 anos para o futebol brasileiro, né? O Cruzeiro, que é de Belo Horizonte, né? Então já tinham ganho uma equipe de São Paulo e uma equipe de Minas, né? A Libertadores da América. Aí em 77, 78 veio o bicampeonato do Boca. Primeira vez aí que o Boca ganhava títulos, e o primeiro título para a capital, né? Buenos Aires, né? Capital da Argentina. O Boca não tinha grandes jogadores, né? Tinha o Tarantini, o Mastrangelo, mas não tinha aquele craque, né? Aí em 79, depois do bicampeonato do Boca, veio o primeiro título fora do eixo, Brasil, Argentina e Uruguai, que eram os países, e até hoje são os que dominam aí o futebol sul-americano. Foi o título do Olímpia, né? Também não tinha um grande craque, talvez o Aquino tenha sido aí o grande nome, mas era uma equipe da capital, Assunção, né? Que se destacou naquele ano, e boa parte daqueles jogadores disputariam a Copa de 86, né? Em 1980 foi, enfim, o bicampeonato do Nacional, ficando a um título apenas aí do Peñarol, e um dos jogadores que se destacou naquela equipe foi o Victorino, né, da equipe do Nacional de Montevideo. Logo na sequência, o Flamengo, a maior nação do mundo, né, o time de mais torcida no mundo, conquistou enfim o seu único título, né, de Libertadores. Muito pouco para a história do Flamengo. Tinha o Zico, né, Nunes, Tita, era um time sensacional aquela equipe do Flamengo. No ano seguinte até o Flamengo foi vice, né? Nesse ano o Flamengo até foi campeão em cima do Cobreloa, que era um time também até não tão conhecido do Chile. E é o segundo maior jejum, né, como eu falei, de um time que ganhou e não ganhou mais, né? Esse do Flamengo. Em 82 o Peñarol reagiu e foi campeão, né? Tetracampeão, né? Depois de muito tempo o Peñarol não ganhava. Quem se destacava naquele time do Peñarol era o Morena, né? O Morena fez até, se eu não me engano, o gol decisivo desse título do Peñarol. E o Peñarol se tornava tetracampeão em 82, né? Não ganhava desde 66, né? Então, mais de 15 anos aí. Em 83, o Grêmio conquistava o primeiro título dele. Tinha o Renato Gaúcho no banco, jovem jogador, e tinha o Paulo Isidoro, né? Que era o grande destaque do time, foi o grande destaque da Libertadores. Com isso, os 4 grandes polos aí do Brasil, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, já tinham conquistado a Libertadores. Em 84 foi um título muito importante, que foi o último título do Independiente.
foi o heptacampeonato, né? É o terceiro maior jejum. Depois o Independiente ganhou 2 Supercopas, 2 Sul-Americanas, chegando a 4 títulos no total, né? Se a gente for unificar, que praticamente era a mesma competição. Mas Libertadores ele não ganhou mais. Foi o heptacampeonato e até hoje o Independiente é o maior campeão com 7 títulos, né? E quem brilhou naquele time do Independiente, por exemplo, em 84, foi um jogador que marcaria o gol do título para a Argentina, né? Na Copa do Mundo de 86. Foi o Burro Thiaga, né? Ele era a estrela daquele time do Independiente. Já em 85 aconteceu até uma surpresa. Era um time tradicional, mas não era um time favorito, né? Foi o Argentinos Júniors, né? O grande destaque do time foi o Batista, o Argentinos Júniors, que é de Buenos Aires, conquistou seu único título aí, quarto maior jejum aí, sem Libertadores. No ano seguinte, o River Plate investiu pesado, né? Tinha o zagueiro Ruggeri, que foi campeão também do mundo pela Argentina. Viu um time de menor expressão, que era o Argentino Júnior, ser campeão, então eles investiram e conseguiram enfim o seu primeiro título, né? Nesse período, foi o mesmo período, logo em seguida, que o América de Cali teve 3 anos seguidos como vice-campeão. Era um time que mais foi vice, né? 4 vezes. Parece uma sina, né? Aí veio o ano de 87 e 88, que eu costumo dizer que foi o último suspiro do futebol uruguaio em termos de time, né? Em termos de seleção, o Uruguai depois foi campeão da Copa América em 95, 2011, chegou em terceiro lugar, quarto lugar na Copa do Mundo em 2010. A seleção nacional seguiu um caminho. Agora os times, devido ao alto investimento do Brasil e Argentina, o crescimento da Colômbia, outros países como o Equador, os times deram uma queda acentuada nos anos 90 e anos 2000, né? Apesar de ainda terem chegado em decisões, o Peñarol e o Nacional chegaram na decisão da Copa Conmebol, Supercopa. O Peñarol chegou na decisão da Libertadores, né, contra o Santos depois, mas foi o último suspiro, né? Que foi o pentacampeonato do Peñarol em 87, né? E quem brilhou foi o Aguirre, que hoje é técnico, e o tricampeonato do Nacional em 88. E quem brilhou foi o Hugo de León, né? Que jogou aqui pro Grêmio, que também foi campeão, né? Jogando aqui por equipe brasileira do Grêmio. Aí veio o ano de 89, 90 e 91. Foram 3 anos atípicos, né? Porque normalmente dá Brasil, Argentina, Uruguai, às vezes o Paraguai belisca, mas foram 3 anos seguidos em que nem Brasil, nem Argentina e nem Uruguai ganharam, né? Foram anos, vamos dizer assim, diferentes, né? Em 89 foi o 5º país a conquistar o título, né? Depois do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, foi a Colômbia, né? Com o Nacional de Medellín. Na época nem chamava Atlético, né? Eles não gostavam que chamasse Atlético. O Nacional de Medellín, com o folclórico goleiro René Higuita, né? Como uma das estrelas do time. Em 90 foi o bicampeonato do Olímpia do Paraguai. Um dos jogadores que brilhava naquele time era o Samaniego, né? Não era um time sensacional, mas ganhou tanto a Libertadores quanto a Supercopa. Foi o único ano que isso aconteceu, de um time ganhar o principal torneio e o secundário. Em 91, o Colo-Colo foi o 6º país da América do Sul a conquistar a Libertadores e foi o único título do Chile, né? O Colo-Colo, que é de Santiago, né? Luiz Pérez, jogador até não tão conhecido, brilhou, mas o Colo-Colo conseguiu esse título, que foi importante para o futebol chileno, né? Depois, 92, 93, todo mundo lembra, o São Paulo foi bicampeão da América, né? Foram os primeiros títulos para a capital paulista, né? Já que o Santos era do litoral, né? E jogadores como Raí, Miller, Cafu, era um timaço, né? Zete no gol. Foi um bicampeonato inesquecível. Ganhou da Católica, que era um time que estava buscando igualar o Colo-Colo ao rival, o título, e ganhou do News Old Boys, que é um time tradicional de Rosário, na Argentina, que também sempre ficou na trave e nunca conquistou a Libertadores. Aí em 94 São Paulo chegou na final, mas perdeu para o Vélez Sarsfield, do goleiro Chilavel, o goleiro artilheiro, né? Foi o único título do Vélez. Vélez depois ainda ganhou Supercopa, foi campeão mundial, brilhou muito o Vélez Sarsfield nos anos 90. É uma equipe de Buenos Aires, o Vélez Sarsfield. Em 95 deu o Grêmio tinha Jardel, era dirigido pelo Filipão, tinha o Roger Machado, que hoje é treinador, o Paulo Nunes, que foi uma das grandes estrelas aí. Realmente era um timaço esse time do Grêmio de 95, né? O River Plate conquistou aí o bicampeonato, assim como o Grêmio também chegou ao bi, em 96, né? E podemos destacar 2 craques de bola, né, no River, né? Crespo, né, que depois foi jogar na Europa, e outro jogador consagrado, o uruguaio Francescoli, né? Era um timaço realmente esse do River aí.
Aí veio os anos áureos aí pro futebol brasileiro. Foram 3 Libertadores seguidas, né? Depois da Argentina brilhar aí nos anos 70, vamos dizer assim, e do futebol uruguaio brilhar nos anos 80, que eles dominaram, o Brasil dominou os anos 90. Foram 3 campeonatos seguidos. O Cruzeiro, que não tinha um time sensacional, mas foi campeão. Tinha o Palhinha, por exemplo, que era um dos jogadores que se destacavam naquela equipe. O Cruzeiro foi foi o último título do Cruzeiro, contra o Sporting Cristal do Peru. Inclusive foi a vez que o futebol peruano chegou mais perto de conquistar, né, a Libertadores. Aí em 98 foi o Vasco, o único título do Vasco e o último título do futebol carioca, né, de Libertadores. Depois o Vasco ganharia até a Mercosul com a base desse time. Depois acrescentou o Romário nesse time. O Vasco foi campeão então. Tinha o Juninho, né, que era fenomenal, né, o Juninho pernambucano. Luizão também, né. Em 99 foi o Palmeiras, o primeiro e único título do Palmeiras, com o São Marcos ali garantindo contra o Deportivo Cali na final, nos pênaltis, né. Aí veio os anos 2000, né? Aí os anos 2000 veio o domínio do Boca Juniors, domínio novamente dos times argentinos, né? O Boca conquistou 2000 e 2001. O Boca tinha um time sensacional, né? Já tinha o Riquelme, grande estrela da equipe. Tinha o Schelotto, que era um jogador já consagrado no Boca, né? Tinha também aí o Palermo, grande atacante, um dos maiores artilheiros que eu vi. E o Boca destroçava equipes brasileiras, como Santos, Palmeiras. O Boca tirava todo mundo que era do Brasil, né? Então virou meio que um fantasma dos times brasileiros. Aí em 2002 nós tivemos uma grande zebra, né? Depois do Boca conquistar 2000 e 2001, o Olímpia chegou na final contra o São Caetano, né? Não dá para imaginar o São Caetano chegando a uma final de Libertadores, né? Se o São Caetano fosse campeão, times como Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, gigantes, nunca tinham conquistado a Libertadores, né? O São Caetano chegou perto, ele ganhou 1-0 lá em Assunção e perdeu no Pacaembu, porque o estádio dele não tinha capacidade mínima. E aí o Olímpia acabou ganhando no Pacaembu, levando para os pênaltis e sendo campeão nos pênaltis. Foi o último título do futebol paraguaio, o tricampeonato. E o Olímpia naquela época tinha o Benítez, né, e base da seleção paraguaia, né, que brilhou aí nos anos 90 e 2000, a seleção paraguaia. Mas foi uma final atípica, né? Em 2003 o Boca conquistou novamente o título, o pentacampeonato. O time do Boca já não tinha o Riquelme nesse ano, né? Porque o Riquelme estava no Villarreal da Espanha, jogou no Barcelona também. Mas tinha o Tevez, né? Grande estrela foi o Tevez ali desse título de 2005, né? E foi o pentacampeonato do Boca, né? Na verdade 2005 não, perdão, 2003, né? Foi o pentacampeonato do Boca. E a vitória foi dramática, né? Em cima do Cruz Azul do México, nos pênaltis. Então quase que um time mexicano ganhava, né? A Libertadores. Aí em 2004 tivemos aí que eu considero a maior zebra de todas as Libertadores, né? Que foi o título do Once Caldas, né? Sobre o Boca, né? Inclusive tinha o goleiro Henao, que depois foi jogar no Santos. O Once Caldas é da cidade de Manizales. Foi o único título do Once Caldas, né? O segundo título do futebol colombiano. Foi a maior zebra por quê? Na Colômbia nós temos América de Cali, Deportivo Cali, Milionários de Santa Fé, que são de Bogotá. Tem o próprio rival do Nacional de Medellín, o Independiente Medellín, equipes bem mais tradicionais do que o Once Caldas, né? Então foi a maior zebra realmente da história da Libertadores. Muitos consideram também a LDU depois, só que a LDU tem tradição no Equador, é um dos times grandes, né? Então essa do Once Caldas para mim foi mais surpreendente. Aí em 2005, né, e 2006 foi a reação do futebol brasileiro, voltando a conquistar. Em 2005 o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense com certa facilidade. Tinha o Rogério Ceni, o Aloísio, é um grande time, né? Aquela equipe do São Paulo, né? E em 2006 o São Paulo perdeu para o Internacional, foi o primeiro título do Internacional, né? Que o Inter tinha o Fernandão, né? O falecido Fernandão, um grande jogador, o D'Alessandro. Era um time sensacional, aí o Inter conquistava o seu primeiro título. Em 2007 então veio o hexacampeonato do Boca, né? O Boca atropelou o Grêmio, né? Foi 2-0 e 3-0, inclusive no Olímpico, né? Com um show do Riquelme, né? O Boca tinha um trio de ataque muito forte, que era Riquelme, Palácio e Palermo, né? Era um time sensacional. E aí o Boca ficou a um título de Independiente. Ficou aquela dúvida, vai passar ou não os títulos de Independiente? E até hoje não passou, né? Pelo menos até 2019 não passou. Aí veio 2008, e aí foi um título muito lamentado pelo futebol brasileiro, né? Eu mesmo lamento muito porque o time do Fluminense tinha um timaço, né? O Washington, tinha o Thiago Neves, que foi aquele título da LDU, né? Coisa do futebol, né? Nos pênaltis, né? Foi o 7º país a conquistar
a Libertadores. Com isso, somente o Peru, que chegou já a algumas finais, Venezuela e Bolívia, que são os mais fracos, que não conquistaram títulos aqui na Conmebol. Então a LDU Quito foi campeã nos pênaltis, né? O time treinado por Renato Gaúcho, foi a vez que o Fluminense chegou mais perto, né? Até hoje, dos 12 considerados gigantes do Brasil, né, os 4 de Minas, do Rio, e os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul, somente Fluminense e Botafogo não ganharam a Libertadores. Se serve de alento, pelo menos o Botafogo ganhou a Copa Conmebol. Então só o Fluminense não tem um título internacional. O Fluminense depois perderia para a LDU também na final da Sul-Americana, né? Então a LDU Quito conquistou de Quito, né, o primeiro título para o futebol equatoriano. Em 2009, depois de mais de 40 anos, né, o Estudiantes foi tetracampeão. E olha o destino que preparou, né? Foi contra o Cruzeiro, um jogo emocionante. O Verón, né, o filho, né, Labrurrita, né? O pai era conhecido como Brujo e o filho era conhecido como Labrurrita, né? E o Estudiantes foi tetracampeão, se tornando aí só atrás do Independiente, do Boca e do Peñarol, o quarto maior campeão. Hoje o River se igualou, é o quarto maior campeão também. Aí veio os anos 2010, né? Década de 2010. E aí o domínio do futebol brasileiro. Foram 4 anos seguidos, né? Teve em 2010 o título do Inter, o bicampeonato, com o D'Alessandro ainda jogando, né? Uma das estrelas, ganhando dos Chivas do México. Mais uma vez o futebol mexicano quase chegava, eram convidados, né? Os times mexicanos. Aí teve o título do Santos, o tricampeonato, numa final que eu considero histórica, né? Porque Santos e Peñarol dominaram os anos 60, depois de muitas décadas chegavam a uma final. O Santos, que tinha o Neymar, era a grande estrela, o Ganso, né? Era um time massa aquele do Santos. O Peñarol também tinha um bom time, né? Treinado pelo Aguirre. Então o Santos era tricampeão. O Santos se igualava ao São Paulo como o maior campeão do Brasil, né? E já um dos maiores da América também. Depois, títulos inéditos, né? Foi o de 2012 o título do Corinthians contra o Boca. Tinha o Emerson Sheik como uma das estrelas daquele time. E o título do Atlético Mineiro em 2013, que foi, né, no sufoco contra o Nacional do Paraguai, o Olímpia do Paraguai. E o Ronaldinho, com certeza, foi o grande nome. O Ronaldinho Gaúcho levou aquela equipe do Atlético Mineiro ali, né, ao título. Mas foi no sufoco, foi um título que o Atlético Mineiro passou todos os jogos, foram no sufoco realmente. Depois o futebol argentino reagiu. Em 2014 veio outro time que ia ganhar um título inédito, um time também de camisa, um time grande, que foi o San Lorenzo, foi campeão. O San Lorenzo tinha o Ortigosa, né? Tinha Romagnoli, estava tentando lembrar o nome aqui. O San Lorenzo conquistou o único título. Lá em 2015 o River reagiu e foi campeão também, né? Chegando ao tricampeonato. Quase que o River fazia 86, 96 e 2016, mas foi em 2015, né? Para quem é supersticioso. E aí o River conquistou esse título. O Lucas Alário, que hoje está jogando no Bayer Leverkusen, está até indo bem para garantir vaga aí na Champions League, foi talvez um dos destaques, né? Foi o início da era Galhardo, né? no River, ganhou Libertadores, Campeonato Argentino, Sul-Americano, ganhou tudo, né? Pelo futebol do River. Aí 2016 foi a vez do futebol colombiano voltar a ganhar o terceiro título do futebol colombiano, segundo do Atlético Nacional de Medellín, equipe que tinha o Borja e o Guerra, né? E em 2017 o tricampeonato do Grêmio, né? Tinha o Luan como grande estrela aí, ganhou do Lanús, né, na final com autoridade, né? O time do Renato Gaúcho realmente ganhou aquele ano com autoridade. E 2018 nós tivemos aí a última edição de Libertadores até a gravação desse vídeo, numa final que eu considero la final de todos os tempos, né, como se chamaram os argentinos, né, la final del mundo, né, que foi Boca e River, né, mesmo sendo em Madrid, mas não perdeu o brilho, realmente foi uma final histórica. E o River Plate acabou campeão, né. Teve 2 jogadores aí que eu considero como grandes destaques aí, que foi o Pity Gonzalez, né, e o Lucas Prato, que eu me lembro de uma entrevista do Lucas Prato dizendo sobre a equipe do Flamengo, não tem pegada, que ele falou que realmente para ser campeão da Libertadores tem que ter muita força física e pegada, não é só técnica, né? Então é isso, galera, 2019, vamos ver aí quem vai ser campeão, né? Temos 10 equipes brasileiras campeãs, né? O futebol argentino tem o maior número de títulos, com 8 equipes campeãs. O futebol uruguaio é o terceiro com 2 equipes campeãs. O futebol paraguaio tem uma equipe campeã. Na Colômbia temos 3 equipes campeãs. E Equador e Chile conquistaram um título cada, né? É a competição que realmente encanta todos a Libertadores aí.
Grande abraço, pessoal. Obrigado. Quem quiser dar um like se gostar das curiosidades aí dos campeões. Depois eu vou fazer um da Champions League aí. Valeu.